Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Sting, eu aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Tenda dos Milagres, de Jorge Amado. Bem, Jorge Amado nasceu em 1912, faleceu em 2001, portanto ele pôde acompanhar basicamente quase todos os acontecimentos do século XX. Ele nasceu em Itabuna, na Bahia, mas logo cedinho ele foi para São Jorge dos Ilhéus e depois ele veio a morar em Salvador. De modo que é muito constante, né, esses locais, né, Itabuna, São Jorge dos Ilhéus, a questão do cacau no sul da Bahia, e depois o próprio Salvador, Pelourinho, onde ele morou também. Ele estudou desde cedo em colégios internos, né? Então ficava um pouco afastado da família, ficava lá em internato. Quando ele entrou no ensino médio, aí sim ele foi estudar em escolas, vamos dizer assim, mais normais, escolas padrões, né? E já com 14 anos de idade, ele começou a escrevia jornaizinhos na escola, jornaizinhos para o Grêmio, fundou lá uma tal de Academia dos Rebeldes e vivia, né? Começou a vender os jornaizinhos que ele escrevia junto com alguns colegas. E com 15 anos de idade, ele já era jornalista policial, na verdade. Primeiro ele foi escrever no jornal Diário da Bahia e depois no O Imparcial. E é interessante, né, porque o pai dele era uma espécie de coronel, assim, de fazenda e tal, mas desde cedo ele já vai indo, vamos dizer assim, né, pro lado, vamos dizer assim, urbano, né, e a vida vai levando ele um pouco assim também, e a despeito dele ter ido pro lado urbano, ele sempre tem uma visão bastante, por um lado, pormenorizada e por outro lado, crítica em relação às plantações, em relação ao cacau. Quando o Jorge Amado terminou o ensino médio, ele foi para o Rio de Janeiro para estudar Direito na UFRJ, e ali ele tem um crescimento intelectual muito grande, conhece muitas pessoas, começa a escrever de maneira profissional, lança seu primeiro livro, que é O País do Carnaval, com 19 anos de idade, e é um livro muito bom, especialmente considerando uma idade tão tenra. Eu vou deixar os trechos selecionados desse livro O País do Carnaval, do Tenda dos Milagres, de todos os livros do Jorge Amado que eu já pude ler aqui embaixo no box de informações. Eu recomendo bastante, porque há muitas pepitas de ouro lá, e já aproveito o ensejo para te pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. E na universidade, assim, você percebe a maturação intelectual dele, né? Esse próprio País do Carnaval, ele tá ali, vamos dizer assim, não é um livro nem comunista, nem fascista, ele escreve isso, né? Mas depois ele, com o evolver dos seus estudos, ele toma o lado, né? Toma o lado do comunismo, toma o lado da esquerda, e é algo que vai acompanhá-lo por toda a sua vida. Ele foi um dos mais famosos comunistas brasileiros. E por conta desse tipo de opção política, né? Ele vai ser muito perseguido. Quando ele lança o segundo livro dele, em 1933, que se chama Cacau, é um livro que é apreendido, é queimado. Então você imagina, né, que, pô, já é difícil vender livro, aí você tem uma tiragem lá, tá numa livraria, o livro é apreendido, jogado lá para fazer uma fogueira, um aspecto meio medieval, assim, uma coisa, sabe, parecendo que tá vivendo a Santa Inquisição. Então, uma coisa, sei lá, meio diabólica, assim, que ele começou a viver, né, todas essas perseguições, e isso é muito interessante, né, porque eu tô falando aqui em 1933, né, o Vargas ascendeu ao poder em 1930 e é considerado que a ditadura Vargas ela teria começado em 1937, com a instauração do Estado Novo, que duraria até 1945. Então são algumas coisas curiosas, na verdade, porque, então, primeiro, que mostra-se que em 33 já a perseguição que ele estava sofrendo, e o segundo aspecto é que nós temos uma visão, vamos dizer assim, um pouco mais intensa da ditadura militar, né, que durou mais tempo, foram 21 anos de ditadura, né, de 64 a 85, porém, quando a gente olha para trás, assim, basicamente no Brasil não houve aquilo que se chama Estado Democrático de Direito consolidado em nenhum momento, que não antes de 1988. E é lógico que hoje você ainda vai poder dizer que talvez no lugar que você viva aí, onde você mora hoje, existe um Estado Democrático de Direito, mas às vezes 2 quilômetros à frente, 3 quilômetros à frente, em alguma favela, em alguma comunidade, você vê que ali não tem essa, né? Pode-se fazer o que quiser. E esse período histórico que nós estamos descrevendo aqui, mesmo sobre personagens que têm, vamos dizer assim, certa fama, vamos dizer assim, o poder da intransigência ele chega em cima, especialmente, claro, com os tentáculos do capital fazendo a sua razia habitual, vamos dizer. Ele é muito perseguido, vai ter uma série de dificuldades, demora até a se formar por conta disso. Em 1933, em dezembro, ele se casa com uma mulher chamada Matilde Garcia Rosa, ele ficou 11 anos casado com ela, e ele teve até uma filha com ela, de nome Eulália Dalila Amado, chamada de Lila. E por conta desses acontecimentos políticos, ele vai viver em exílios, ele é expulso, ele é preso, são muitas dificuldades que ele passa, tem que viver no Uruguai, depois ele vai na Argentina, são muitas perseguições que ele vai passando, muitas dificuldades familiares. E é interessante, né, que nós temos na cabeça, assim, o Jorge Amado com a Zélia Gattai, né, e de fato, eles ficaram 56 anos juntos, né, um casal muito longevo. Mas ele foi casado primeiro com essa Matilde, ficou 11 anos com ela. Em 1944, depois do término de um desses múltiplos exílios que ele sofreu, ele termina o casamento
E em 1944 e 1945 ele conheceu a Zélia Gattai e aí começou a se relacionar com ela. Ela já tinha uma admiração do Jorge Amado enquanto escritor, e aí foi uma parceria muito bonita, muito bela, né? De dois grandes escritores, dois personagens que sabiam escrever muito bem. E até interessante, né? Porque o Jorge Amado era membro da Academia Brasileira de Letras e depois do falecimento dele, quem o substituiu foi a própria Zélia Gattai. Eu cago bastante, vamos dizer assim, por esse negócio de Academia Brasileira de Letras, mas nesse caso eu acho uma história bem bonitinha. No meio dessas perseguições, dessas idas e vindas, o Jorge Amado consegue criar ainda duas revistas. Uma é chamada Dom Casmurro, é uma revista literária, e olha só como é que as coisas já foram aqui no Brasil, né? Que a gente às vezes até, vamos dizer assim, ignora esse tipo de informação que é peculiar e é relevante, assim, eu acho. Ele criou uma revista junto com outras personalidades, né, chamada Dom Casmurro, e era uma revista literária que chegou a ter 50 mil exemplares vendidos semanalmente, ou seja, uma tiragem muito grande, considerando que era uma revista literária, né? Ele ainda no meio desse processo ele participou de outra revista chamada Diretriz, essa de cunho mensal, também com outros elementos culturais, ou seja, ele era um personagem grande, né? E, enfim, mesmo que envolto em várias perseguições, ele mudou seu domicílio eleitoral para São Paulo. Em 1945 ele se candidatou a deputado federal, aliás, um deputado federal constituinte, né? Ali se criaria uma nova Constituição, depois do término do governo Vargas, e ele foi eleito, e não só foi eleito pelo Partido Comunista Brasileiro, ele foi eleito com maior quantidade de votos no Brasil inteiro, sendo que ele nem era paulista, né? Ele era baiano, por óbvio, mas foi eleito lá em São Paulo com uma votação acachapante em 1945. Em 1946, através de uma lei escrita por ele, redigida por ele, que se permite a liberdade religiosa no Brasil. É bom fazer esse tipo de aparte aqui, porque até por conta do momento histórico que nós vivemos hoje, as religiões de terreiro na época elas eram perseguidas pela lei. Era crime você frequentar a Umbanda, frequentar o Candomblé. E aliás é bom até dar uma explicadinha, né? Por que religiões de terreiro, né? Porque muitas vezes as pessoas utilizam do termo de religiões afrodescendentes, e esse termo é muito preciso para designar o candomblé, que veio da África, que segue, né, o candomblé existe até hoje lá naquele continente, porém não é muito preciso para a Umbanda, né? Até eu escrevi isso no meu mestrado, porque a Umbanda ela é uma religião sincrética, né? Mas ela não é uma religião africana, ela é uma religião brasileira, né? Em que se mesclam, por um lado, o cristianismo, por outro lado, o kardecismo, né? Que é uma religião que já é sincrética por excelência, né? Que é a mescla do positivismo francês com o cristianismo, e, por fim, o próprio candomblé. A mescla dessas três religiões, né? O cristianismo com origem lá no Oriente Médio, o kardecismo com origem lá na França e o candomblé com origem na África, vão compor a Umbanda, que é a única grande religião de massas com origem brasileira. Portanto, dizer que a Umbanda é uma religião afrodescendente não é muito preciso, né? Por isso eu prefiro alcunhá-las aqui, e eu alcunharei ao longo do vídeo de religiões de terreiro. E essas religiões sofrem muito preconceito até os dias de hoje. É bom fazer uma parte, detalhar bem sobre isso, porque canais alienados já tem um monte aqui no YouTube. Esse aqui não vai ser assim, não. Aqui é diferente. Aqui a gente não tem rabo preso, não. Aqui a gente vai dizer o que precisa ser dito, vamos dizer assim. O chamado consegue a aprovação dessa lei, mas as religiões de terreiro, elas seguiram sendo perseguidas. Aliás, é um caso que na minha família é um pouco cômico, mas ele relata algo relativamente trágico. Ou trágico mesmo, né? A minha família é católica, né? Mas deu uma vez lá na Veneta, não sei se da minha bisavó, não sei se de alguma tia-avó, não sei se da minha avó, enfim, elas resolveram uma vez ir a um terreiro de macumba. E foram com todo medo, não sei o quê, e minha mãe, ela me contou muitas vezes isso, porque talvez seja o evento da infância dela mais marcante, porque ela era muito pequenininha, foi lá para ver lá a cerimônia religiosa deles, porém, enquanto ocorria a cerimônia, a polícia invadiu o terreiro e destruiu tudo. Simplesmente passou com um cavalo por cima de tudo, foi batendo com cacetete, dando porrada nas pessoas, destruindo lá os objetos religiosos deles. Então, assim, uma repressão completamente absurda, completamente ilegal, e é marcante para minha mãe, porque no momento da correria ela ficou sozinha, né? A mãe dela, as tias, todo mundo saiu correndo para um lado tentando escapar, e ela ficou, vamos dizer assim, abandonada no meio daquela confusão, e é muito vívida para ela, porque ela fugiu passando por debaixo do cavalo de um dos policiais. Então ela sempre fala isso: eu passei por baixo de um cavalo. E é até muito interessante que muitos anos depois eu vinha a ler o livro Senhor dos Anéis, né? E tem a cena lá que um hobbit foge passando por baixo do cavalo. A mesma coisa, né? E no caso ali, porque ela era muito pequenininha, né? Com 4, 5 anos de idade, mais ou menos. Isso, minha mãe nasceu em 63, então isso aconteceu mais ou menos em 68, 69, por ali, 67, alguma coisa assim.
E a gente pode pensar, então aconteceu na década de 60 e tal, essa repressão, mas não é verdade, né? As religiões afrodescendentes, elas sofrem um preconceito absurdo até hoje, especialmente oriunda de pentecostais e neopentecostais, que infelizmente não aprenderam com o exemplo histórico católico, né? Que aí a Igreja Católica exerceu uma grande repressão ao longo da Europa na Idade Média por meio da Inquisição. Aliás, e isso é um aspecto que é muito interessante detalhar. O Bertrand Russell, filósofo inglês, ele escreveu um livro muito alentado, aliás, faz um belo resumo da filosofia ocidental, que se chama História da Filosofia Ocidental, e lá pelas tantas, quando ele descreve um pouquinho ali sobre a Reforma Protestante, e o Bertrand Russell fala com total isenção, ele não é absolutamente sectário de nenhuma ordem, até porque ele era ateu, um ateu bem convicto, escreveu livros sobre o assunto, e ele fala que quando ocorre a Reforma Protestante, os protestantes eram tão ou mais intolerantes do que os católicos, e só não fizeram a sua própria Inquisição porque não tinham poder para tanto. Esse tipo de informação é muito importante, porque hoje, vocês acham o quê? Que se os pentecostais e neopentecostais brasileiros tivessem o poder para aplicar aquelas medidas que a Inquisição aplicava, eles fariam ou não fariam? Olha o que acontece hoje nas mais variadas partes do Brasil, em que o exercício da liberdade religiosa com essas religiões de terreiro, ela é completamente vedada, ela é completamente proibida. Você tem o famoso Complexo de Israel, onde traficantes evangélicos que têm uma ligação, por óbvio, visceral com as igrejas pentecostais e neopentecostais, eles proibiram, absolutamente proibiram o exercício da liberdade religiosa do candomblé, da Umbanda, etc. E isso se espraia pelo Brasil inteiro. Eu tenho pessoas eu conheço pessoas que moram no Rio de Janeiro e, assim, os casos que eles contam são, assim, dramáticos, entendeu? São coisas, assim, inacreditáveis, que algumas comunidades, até festas católicas, por exemplo, São Cosme e Damião, aconteceu com um colega meu que, não com ele, né? Aconteceu com conhecida dele, mas que mora no mesmo bairro que ele, que foi distribuir bala de Cosme e Damião e chegou um miliciano e falou: meu irmão, o que está acontecendo aí, tia? Ela, não, tô dando bala de Cosme e Damião. Ele, não, tia, aqui a gente não faz isso não, aqui quem tá nessa igreja, quem mora nessa rua aqui, tem que ir, não participa de festa católica, participa de festa evangélica. Inclusive, quem mora aqui tem que ir naquela igreja ali específica ali, ó. Você vai nela, você vai falar com o pastor X, e qual é o nome da senhora? Perguntou, ela por óbvio teve que se apresentar. Ele falou: então tá bom, você vai lá e eu vou perguntar a ele se você foi, tá? Não deixa de ir não, tá, tia? Por hoje aí tá perdoado, tá? Mas não volta a fazer mais não, que agora você já entendeu como é que a banda toca aqui. E em vários casos de pessoas que eu conheci, que eu pesquisei, porque meu mestrado foi sobre a teologia da prosperidade, que é o elemento nuclear, vamos dizer assim, das igrejas pentecostais e neopentecostais. Então, assim, eu ouvi muitos relatos, muitos casos, eu acabei nem detalhando isso no texto, porque são casos mais peculiares, mais específicos, e a análise científica ela tem que ter uma parte mais abstrata, mas aqui dá para contar. A pessoa se muda, ela muitas vezes é constrangida por milicianos ou por traficantes. Ó, você tem que ir naquela igreja lá, você tem que ir lá, e quando chega lá o pastor já está esperando e vai cobrar e vai pedir lá os 10%, vai coagir a pessoa e ela tem que entregar. Entendeu? Então, assim, o tema aqui que acompanhou a vida do Jorge Amado, e nesse livro aqui, Tenda dos Milagres, ele fala bastante sobre isso, sobre liberdade religiosa, é um tema que nos acompanha até os dias de hoje, e a sociedade brasileira, ela corre o risco, né? A gente está, vamos dizer assim, girando a roda da história para trás, né? Você observa o que a bancada evangélica faz no Congresso, assim, né? Basta olhar para a bancada evangélica para saber que a presença do demônio no Brasil faz-se desnecessária, porque já tem a bancada evangélica para fazer tudo que há de pior, tudo que há de mais escroto, tudo que há de mais putrefato contra o Brasil, contra os brasileiros e especialmente contra as pessoas que seguem religiões de terreiro. Porque o preconceito contra eles é aberto. Tem vários livros do Edir Macedo, desse tipo de liderança, falando sobre isso. Dá até, assim, tristeza de citar esse tipo, porque eu li vários livros dessas lideranças, na casa das dezenas de livros para o mestrado, reitero, e assim, tem livro que assim, é constrangedor. Eles vinculam o demônio, que é um elemento presente na religião cristã, para a religião do candomblé e da Umbanda, que eles não têm essa figura, né, demoníaca e tal. Então, assim, eles fazem uma série de transfigurações teológicas. É uma coisa muito lamentável. E, assim, as pessoas que vivenciam as religiões de terreiro hoje, no fim, elas estão sob ataque, entendeu? Então, cabe àquelas pessoas que não estão sob ataque se solidarizar e defendê-las também. Feito essa parte, voltando agora a falar do Jorge Amado, o Jorge Amado passou por muitas perseguições nesse período histórico, né? Foi a vários países, como eu disse, e aí a gente consegue perceber assim como
as perseguições políticas elas vão gerar consequências lesivas demais assim na vida da pessoa. Entre 1941 e 42 ele viveu exilado na Argentina e no Uruguai, depois voltou para o Brasil. Em 1948 ele se exilou dessa vez na França, ficou lá até 1950. Nesse período histórico, a filha dele, do primeiro casamento, a Lila, né, como era chamada no apelido, ela teve leucemia e faleceu. Ele sequer pôde acompanhar o enterro da filha. Na autobiografia dele, Navegação de Cabotagem, ele fala que ele nem teve tempo efetivo de conhecê-lo, né? Ele não detalha muito, mas fala assim, bem resumidamente, né? Faltou tempo e ocasião. Faltou tempo porque ela morreu muito novinha. E faltou ocasião por causa dessas perseguições que ele era, de que ir para um lado, de que ir para o outro. No momento que ela faleceu, ele não estava nem no continente latino-americano. E ele viveu na França de 1948 a 1950. Depois ele é expulso da França, vai viver em outro exílio, dessa vez na Tchecoslováquia, onde ele fica ali entre 1951 e 1952. No ano de 1952, inclusive, seus livros são proibidos nos Estados Unidos. Você vê na grande democracia liberal, né? Quer ver como é que quando a banda toca, o que acontece, né? E por fim, nesse momento, ele retorna ao Brasil e é um grande nome já, é um autor conhecido mundialmente e ele resolve não mais se envolver tão diretamente com política, assim, de ocupar cargo eletivo e tal, mas ele vai viver de literatura mesmo, vai viver de escritor. E como ele era um autor que vendia muito, aliás, ele foi por muito tempo o escritor brasileiro mais vendido de todos, né? Até porque nos países comunistas recebiam também os livros dele, né? Mas aqui no Brasil, na América Latina, ele era traduzido para muitos idiomas também, então assim, é um autor muito talentoso e que era muito lido ao longo do mundo inteiro. Só o Paulo Coelho é que vem a superá-lo em número de vendas. O Paulo Coelho hoje é o autor mais vendido do Brasil de todos os tempos e o Jorge Amado fica no segundo lugar. Em 1956 ele rompe com o Partido Comunista Brasileiro por conta das questões lá, especialmente referentes à Revolução Húngara e à repressão que a União Soviética fez sobre aquele país, mas ele nunca abandonou seus ideais, muito ao contrário, ele foi, ao longo de toda a sua vida, um dos mais famosos comunistas brasileiros. E é interessante porque das obras do Jorge Amado, né, saíram muitos filmes, muitas séries, muitas novelas, né? Ele dava com a sua escrita margens a interpretações também em outra esfera da arte, vamos dizer assim, né? Eu me lembro, quando eu era criança, da novela Tieta, né? E um livro dele, Dona Flor e Seus Dois Maridos, quando ele foi lançado em filme, ele foi um filme assim que fez um sucesso que é difícil até de a gente mensurar hoje. Foi lançado lá na década de 70 e 10 milhões e 700 mil brasileiros foram assisti-lo. E só para que você tenha noção, tirante aqui os filmes fake, né, porque a Igreja Universal ela lançou alguns filmes no cinema, Os 10 Mandamentos, a autobiografia lá, a geografia, vamos dizer assim, né, do Edir Macedo, mas ela comprava os ingressos todos do cinema, especialmente naquelas sessões mais baratas, para não gastar tanto, e quando você chegava lá não tinha ninguém, né? Então assim, eram espectadores fake, né? Não tinha aquele número efetivo lá, mas ou seja, de espectadores reais que foram ao cinema, os filmes mais assistidos no Brasil, eu fui pesquisar por causa desse vídeo, eu achava até que era Tropa de Elite, o 1 e o 2, especialmente o 1, achei que fez muito sucesso, mas quando eu vi não, era Minha Mãe é uma Peça, que aliás eu nunca vi. E os outros eram o segundo, terceiro, aí seria assim o Tropa de Elite, e todos eles eram ali com 11 milhões e tantos mil espectadores, né? Mas se a gente considera que no momento em que esses filmes, Minha Mãe é uma Peça e o Tropa de Elite, eles conseguiram um pouco mais de 11 milhões de espectadores, mas a população do Brasil já era de cerca de 200 milhões de habitantes, quando o filme Dona Flor e Seus Dois Maridos foi lançado lá em 1973, a população brasileira era de 111 milhões de habitantes. Então assim, se você está dizendo que cerca de 10 milhões e 700 mil pessoas assistiram no cinema, ou seja, cerca de 10% da população brasileira assistiu aquele filme no cinema, enquanto esses sucessos contemporâneos que eu citei foi cerca de 5% da população, o que já é muito. Mas você imagina 10% da população assistindo o mesmo filme. E 10%, vamos lembrar, né, que tem as crianças que não dá para assistir, idosos que têm dificuldade de locomoção, pessoas com deficiência física, um monte de gente nesse período histórico da década de 70 morando em regiões mais ermas, vivendo em regiões rurais que não tem cinema. Então você olha a noção, olha bem o impacto que foi, olha bem o nível do sucesso que eu estou descrevendo aqui. Então assim, as obras do Jorge Amado, elas fizeram uma grande diferença cultural no nosso país. Ele chegou inclusive a receber o título de doutor honoris causa da Sorbonne, que é uma das universidades mais prestigiosas do mundo. E assim, é muito interessante porque existem escritores que, vamos dizer assim, né? Você vai dizer, o Machado de Assis, ele é um escritor carioca, né? Ou você vai falar de um escritor de outro país, então José Saramago é um escritor português, o Eduardo Galeano é um escritor uruguaio, né? O Humberto Eco é um escritor italiano. Mas o Jorge Amado, ele inverte isso, né? Porque ele não é um escritor baiano, ele é um baiano escritor.
né? Porque a história, vamos dizer, da literatura dele é a história do povo baiano, nas suas dores, nas suas angústias, na sua fé, nas suas dificuldades, na sua, sabe, a forma como o seu modus vivendi, vamos dizer assim, né? Ele é um escritor que consegue descrever de maneira tão perfeita, tão precisa, tão, sabe, específica aquele povo, a sua gente, sabe, as suas angústias, o seu desespero. Mas assim, eu sou capixaba, né? E se eu fosse escrever, assim, pra tentar retratar o Espírito Santo, eu teria muita dificuldade, porque, poxa, as pessoas são muito diferentes, com várias visões, cosmovisões, vamos dizer assim, né? com modos viventes muito distintos e tal. E ele consegue fazer isso sem homogeneizar e sem mitificar o povo baiano, né? Porque ele mostra aquelas pessoas mais sérias, mais honestas, mais corretas, mas também mostra que os personagens têm ali, né? Os boêmios, as prostitutas, os malandros, ou seja, tem tudo quanto tipo de personagem, e ele consegue agregar, fazer histórias coesas e histórias verazes, né? Ele descreve muito, mas muito bem o povo baiano. E assim, né, eu trabalhei alguns meses na Bahia, né, 6 meses na Bahia, e assim, o que eu posso resumir, assim, é que bom que existe a Bahia, né? É uma bênção para o Brasil e para o mundo, e que bom que existe quem a retrate tão bem como o Jorge Amado conseguiu fazê-lo. E assim, o Jorge Amado era tão baiano, vamos dizer assim, né, que ele, a despeito de ser ateu, né, mas era vamos dizer assim, uma espécie de ateísmo muito doce, né, porque ele respeita muito, dialoga muito com a religião cristã católica e com o candomblé, né? Ele inclusive era obá de um terreiro de candomblé. Então assim, né, essa parte do catolicismo que é tolerante, vamos dizer assim, né, muito comum ali na Bahia, ele dialoga muito bem, mas havia também os reacionários, e ao longo de sua obra ele também, independentemente de qual religião que era, né, normalmente era nesse período ainda dos católicos, né, você já viu os católicos tolerantes e os intolerantes, quando eram os intolerantes ele batia e batia doído. E assim, e o Jorge Amado é um escritor muito grande, né? E se ele não tem um prêmio Nobel, que pena para o prêmio Nobel, né? Que é o prêmio Nobel que fica menor quando não tem um personagem desse quilate, com dezenas de obras escritas, né? Muitas muito interessantes. Mas ele, não escrevia em um dos idiomas nobres, né? O idioma que é considerado, vamos dizer assim, né, civilizado é o inglês, francês e o alemão, né? Saiu disso aí já, mas vai tolerar ali o italiano, né? Ali já está doendo, né? Mas se vai para um português, o espanhol, ou o chinês, o japonês, o negócio já fica um preconceito muito grande. Então você tinha esse problema da língua, né? Que a língua já é um obstáculo, e ainda o segundo grande problema, que era um grande autor comunista, né? Então a academia sempre teve um preconceito muito grande, e quando foi dar, né, prêmios Nobel para autores rematadamente comunistas, ela fazia com enorme recalcitrância, né? O próprio José Saramago ganhou, mas assim, ganhou depois de vários anos ele sendo incensado, deveria ser ele, e eles foram escolhendo vários autores muito inferiores, até que não deu mais, né? Aí tiveram que ceder. O José Saramago não morreu, né, que era o que eles queriam que acontecesse, e ele acabou, vamos dizer assim, forçando, né, a ganhar o prêmio. Mas por mérito literário ele mereceria com o pé nas costas, especialmente pelo conjunto da obra, né? Porque o Jorge Amado não tem talvez um livro tão bom quanto o Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, mas o conjunto da obra do Jorge Amado é muito superior ao do próprio João Guimarães Rosa, mesmo não tendo uma obra tão boa quanto essa que eu citei. E a minha história com o Jorge Amado é um pouquinho engraçada, porque em 2007, né, no longínquo 2007, houve uma promoção no site da Americanas em que os livros do Jorge Amado estavam sendo vendidos por R$10 cada um. E aí eu fui lá e falei, caramba, R$10, eu fui lá e escolhi todos que tinha ainda, né, que foram esgotando, estoque e tal, mas eu comprei cerca de uns 20 livros do Jorge Amado. E depois, assim, lógico que eu não me arrependi de ter comprado uma promoção tão legal e tal, mas assim, falei, caramba, eu vou ler 20 livros do mesmo autor, né? Ficou assim, né? Mesmo que seja um bom autor, mas depois eu fiquei meio assim, reflexivo, falei, caramba, claro, né, toda escolha que a gente faz na vida, ela também implica uma série de renúncias, né? Então, quando eu escolho ler 20 livros do mesmo autor, eu estou escolhendo não ler 20 livros de vários autores, né? Então eu fiquei assim, sei lá, fiquei meio na dúvida se eu fiz, na verdade, uma boa escolha, uma boa opção por aproveitar aquela promoção e pegar tantos livros do mesmo autor. E aí o que aconteceu? O primeiro livro que eu fui ler foi o Tieta do Agreste, porque eu não assisti quando eu era criança ainda, né? Que eu nasci em 84, acho que a novela ali é de 89, mas eu me lembro, assim, de uma ou outra cena da novela. E aí eu li o livro e foi na iminência da criação do blog Lista de Livros, né? Que depois aqui tem essa contraparte, vamos dizer assim, aqui no YouTube, né? Mas o blog, eu sempre reitero isso, né? É a parte mais importante, né? Aqui é só a sua versão mais exposta, mas o blog lá com os trechos selecionados eu sempre acho mais interessantes e recomendo bastante, sempre fica aqui no box de informações, né? E portanto o próprio Tieta do Agreste não entrou, porque ele foi ali bem na iminência, não me lembro exatamente qual foi o mês, mas eu sei que foi perto da criação propriamente do blog.
E aí em 2008 eu li alguns livros dessa sequência que eu comprei, li em 2009, acho que eu li em 2011, 13, 15 e cheguei depois de 2015 só agora, 8 anos depois que eu voltei ao Jorge Amado, né? Ou seja, o fato de eu ter comprado tantos livros acabou gerando, vamos dizer assim, esses interregnos até excessivos, vamos dizer assim, né? Inclusive eu dei alguns de presente em determinados aniversários, aqueles prova que eu não havia lido ainda, né, para fazer um livro novo, né? E vocês observam aqui que essa edição é da Record e nem é ela mais que lança agora os livros do Jorge Amado, quem edita agora é a Companhia das Letras. E essa demora, portanto, nessa leitura foi por causa disso, né? Porque eu acabei, vamos dizer assim, dando prioridade à leitura de autores que eu não conhecia ainda, né? Mas, de toda maneira, assim, esse já é o 11º livro que eu leio do Jorge Amado e depois aqui no final do vídeo eu vou fazer um balanço daqueles livros que eu acho que são meus favoritos e já vou adiantando que não é Capitães de Areia, viu? Ele não entra nem nos 3 melhores. Bem, feito esse preâmbulo, agora nós podemos falar propriamente sobre a história, sobre a narrativa do Tenda dos Milagres, e esse livro ele é dividido em 3 grandes partes, vamos dizer assim. A primeira parte é uma espécie de biografia romanceada de um personagem real mesmo, de um sociólogo, vamos dizer assim, um pouco autodidata, chamado Manuel Querino, e esse Manuel Querino, ele foi um bedel lá na Faculdade de Medicina da Bahia. Bedel é uma espécie de inspetor, assim, que sabe que cuida para que os corredores da faculdade ou de alguma instituição escolar, ele não, vamos dizer assim, não vire uma bagunça, né? Que os alunos não fiquem lá fazendo uma farra excessiva, né? Então é uma espécie de funcionário administrativo da escola, ou no caso aqui, de uma universidade. Esse Manuel Querino, que tem sua contraparte literária aqui com o nome de Pedro Arcanjo, ele era negro e ele acaba tendo contato com teorias racistas, teorias que fundamentariam a suposta superioridade das pessoas brancas por conta do seu formato cerebral e aí por conta disso as pessoas que eram não brancas, elas teriam um formato cerebral diferente, teriam mais propensas ao crime, teria uma dificuldade de aprender, a aprendizagem seria mais tumultuada e por conta disso esses países de pessoas não brancas seriam menos desenvolvidos. Então, assim, é uma teoria que caiu por terra hoje, né? A gente pode falar já há muito tempo, mas nesse tempo histórico aqui não. Ela era bastante forte ainda, ela era bastante intensa. O Pedro Arcanjo aqui é um personagem que teria nascido em 1868 e falecido em 1943, ou seja, nasceu ainda, a escravidão ainda era legalizada no Brasil, era durante a sua juventude que ela é totalmente proibida e por conseguinte havia a frenologia, né? Uma pseudociência absurda, uma coisa hoje que é até ridícula, mas havia seus defensores no seu referido tempo histórico. E quando esse personagem, que é o personagem, vamos dizer assim, atilado intelectualmente, que é o Pedro Arcanjo, ele se depara com esse tipo de pseudociência, ele resolve, não, eu vou rebater. E aí a história aqui da primeira e principal narrativa, que, vamos dizer assim, o desenvolvimento dele enquanto personagem, suas histórias, suas vivências, suas dores, seus dramas, seus amores, e são muitos, mas também a sua, vamos dizer assim, indignação intelectual contra essas teorias racistas. Ele escreve um primeiro livro que é, vamos dizer assim, uma espécie de, vamos dizer assim, de ejaculação precoce, vamos dizer assim, né? Ele tem que responder àqueles personagens e responde, vamos dizer assim, com um pouco mais da sua vivência, mais baseado assim num empirismo daquilo que ele conhecia, daquilo que ele vivia, mas com o evolver dos anos, com o passar dos anos, ele percebe que vamos dizer, a escrita dele foi, de certa maneira, limitada, né? Que ele precisa estudar, que ele precisa se aprofundar. Então o Pedro Arcanjo estuda muito, analisa muito, aprende muito, aproveita que é um bedel da faculdade, que tem ali um tempo livre, e ele estuda e lança um segundo livro. Esse segundo livro, muito mais abalizado, ele tem vamos dizer assim, uma divergência intelectual bastante forte com um personagem que aqui no livro é chamado de Nilo Argolo, que é baseado em um personagem real também chamado Nina Rodrigues, um canalha reacionário, um belo de um filho da p***, de direita, um cara, um sujeito, sabe, aquele tipo de escumalha que você eventualmente lida ao longo da vida, né? E é engraçado, porque quando você abre a página da Wikipédia dele, eu nem consegui terminar de ler, porque as pessoas na tentativa de passar pano, de dizer, não, veja bem, é um contexto histórico, você tem que entender. Calma lá, meus caros, calma lá. Eu já tratei um pouquinho disso aqui no vídeo sobre os livros da selva, do Rudyard Kipling, e ali eu exemplifico dizendo o seguinte, que claro que muita coisa só pode ser compreendida quando você entende o contexto, mas nem tudo se explica pelo contexto. Por quê? Porque dentro do contexto vai ter a força do progresso e a força do atraso. Né? E esse Nina Rodrigues, por exemplo, ele era um reacionário, ele era um fascista mesmo, ele era um sujeito de extrema direita que defendia a superioridade dos brancos sobre os negros. E por conta disso, o personagem aqui, esse Nilo Argolo, ele vai ter uma divergência intelectual enorme em relação ao Pedro Arcanjo.
né? E aí o Pedro Arcanjo elabora o segundo livro muito mais abalizado e por fim, quase que para fazer, vamos dizer assim, uma pá de cal, o Pedro Arcanjo ele vai lá e faz um terceiro livro em que ele vai fazer uma espécie de genealogia das grandes famílias baianas e vai mostrando, ó, tal pessoa, ele e o próprio aí, o Nilo Argolo, seu, vamos dizer assim, adversário intelectual, ele tinha pessoas negras na família. Então ele não era o sangue puro como supunha que seria, entendeu? Como aliás é o protótipo de toda pessoa que se julga superior, né, por ter determinado tipo de sangue. Não, meu sangue é puro, né? Toda pessoa que incorre nesse tipo de equívoco brutal se julga, claro, né, só defende a ideia de sangue puro porque julga que tem sangue puro, né? Que coincidência, né? E o Manuel Querino, ou o Pedro Arcanjo, né, ele escreveu um livro mostrando, né, ele faz uma pesquisa bem pormenorizada, bem minuciosa para mostrar que mesmo nas famílias desses, vamos dizer, arianos, havia a presença de pessoas negras. Por conta disso, inclusive, ele tem uma perseguição brutal dentro da faculdade e ele acaba sendo demitido do cargo de bedel. Por conta disso, ele vai passar por uma série de dificuldades financeiras para o resto da sua vida. Aqui ainda descreve que ele escreveu um quarto livro, mas esse foi só focado em culinária, na culinária baiana e na sua história. Mas no meio dessa vivência do Pedro Arcanjo aqui, tem muita coisa, né? Tem essa divergência intelectual aqui, que aliás ela é mais intensa no terço final do livro, e no primeiro e segundo terço são seus amores, suas vivências. Ele ocupava lá um posto no candomblé bastante elevado, ele havia a própria Tenda dos Milagres, né? Que ele e um amigo dele, um grande amigo dele, chamado Lídio Corró, eles trabalhavam ali mais ou menos, né? Porque ali o Lídio Corró, ele pintava, e depois eles criaram uma gráfica ali também que eles vendiam, inclusive chegaram a imprimir os próprios livros do Pedro Arcanjo ali de maneira precária, tentaram vender, mas com muita dificuldade financeira, conseguiram mandar alguns exemplares para bibliotecas do Brasil, inclusive do exterior, e ali, vamos dizer assim, né, tem uma frase do livro que diz assim, né, na Tenda dos Milagres, tudo pode acontecer. E acontece, porque ali, vamos dizer assim, é um ateliê que o Lídio Corró pinta, inclusive pinta alguns milagres mesmo, né, que algumas pessoas vão lá, descreve, ele vai lá e pinta o quadro. Ali tem uma gráfica? Tem, né, em certo momento tem, em certo momento não tem, mas ali também acontecem festas, ali acontece uma putaria, ali acontece de tudo pode acontecer e tudo acontece lá na Tenda dos Milagres, ali o bicho pega, vamos dizer assim. Então esse é um grande arco aqui, eu acho até que é o principal. O segundo arco, ele descreve os acontecimentos em volta da morte do Pedro Arcanjo. Ele já longevo, já com cerca de 75 anos de idade e um pouco abandonado, muito pobre, vamos dizer assim, quase morrendo na sarjeta, quase sozinho. Ele que teve tantos amores, ele que ajudou tanta gente, ele que, sabe, contribuiu tanto para a comunidade baiana, acaba morrendo meio que abandonado ali num beco. Então, assim, aí vai mostrando os acontecimentos ao redor. Na verdade, ele tinha amigos ainda, mas, assim, ele estava um pouco solitário, efetivamente. E a gente já pode apontar aqui. Ele tem muitos amores, mas, assim, parece que são amores demais e tênis demais, frágeis demais. E parece, assim, que para quem ele, vamos dizer assim, que quer o amor dele, ele não o entrega. E a quem ele dá, não é efetivamente recompensado. Então, por exemplo, ele tem uma mulher, assim, que ele vê de maneira diferente, assim, que talvez ele a amaria, ele até fica implícito isso, que ele a ama e ela também, mas ela tem uma relação com um amigo dele e ele, por conseguinte, a respeita e respeita o amigo. E em compensação, ele transa com Deus e o mundo, sabe? Ele tem tudo quanto é tipo de mulher. As mulheres sabem da potência sexual dele, da virilidade dele, então vão lá, transam com ele. E, inclusive, veio uma vez uma finlandesa, estava lá no navio em Salvador, quando vê ele, quer ficar com ele, abandona, deixa o navio ir embora, e aí fica com ele um tempo, mas ele não dá absolutamente nenhum tipo de monogamia a ela, não. Ele fica com quem ele quiser, dá carinho a ela, dá atenção, mas o bicho é bicho solto mesmo, não tem essa não. Então, em certo momento, ela percebe que está grávida, ela vai embora, e aí, quer dizer, ele nunca mais a vê, não sabe do filho dele, e aí ele tem, parece, né, vários filhos soltos aí pelo mundo, desses relacionamentos casuais que ele tem, porém, quando ele, assim, pega uma criança para cuidar, que não é uma criança dele, quando ela cresce, ele tem o maior esforço para cuidar, para ajudar e tal, para ajudar profissionalmente, aí quando a pessoa acende, ela não dá muita ideia para ele, não. Então, assim, parece que os amores que ele vai sentindo, né, e aí isso compõe vários subarcos dentro do livro que o deixam bastante interessante, esses são amores que nunca se encontram plenamente, assim, sabe? Parece que um personagem que, quando tá dando, ninguém recebe, quando recebe, ele que não está provendo, ele que não está fornecendo o afeto, o carinho, o cuidado necessários. Ele dá algum, mas é muita coisa muito vinculada à questão sexual, muita coisa vinculada, sabe,
o que eu posso te dar agora é isso. E muita gente quer isso, mas quando chega no final da vida, o fato é que ele está relativamente solitário. Então, esses são os primeiros e segundo grandes arcos, né? A história do Pedro Arcanjo, vivida por ele naquele momento. O segundo é propriamente do final da sua vida, suas dores, as angústias e o que aconteceu com um personagem que fora tão grande, que ajudaram tanta gente. O terceiro arco, mas ele acontece junto, não é separado não. A história se concatena, inclusive mudando de maneira muito interessante. Acontece o seguinte: vem um prêmio Nobel aqui no Brasil, de um cara chamado James Levinson, uma coisa assim. Esse cara vai lá no Rio de Janeiro e depois ele resolve ir à Bahia. E quando ele chega na Bahia, tem um monte de repórter lá, um monte de baba-ovo, um monte de puxa-saco. Fala assim, por que você veio aqui fazer na Bahia? Ele fala, não, eu vim aqui para conhecer a terra do Pedro Arcanjo, um sociólogo tão eminente, um erudito, um intelectual, com ideias tão prodigiosas. Então eu vim aqui conhecer a terra dele, a terra que ele descreveu tão bem em suas obras. O problema era o seguinte, quando ele descreve isso, fala para um bando de jornalistas lá, um bando de puxa-saco lá, ninguém conhecia o Pedro Arcanjo, ninguém conhecia a obra do Pedro Arcanjo ou do Manuel Querino, né, aqui no caso. Então todo mundo fica assim, ué, mas quem é Pedro Arcanjo? O que esse cara tá falando? Esse cara que é estrangeiro, ele que tem até dificuldade para falar em português, como é que ele conseguiu ler esse cara que nós não conhecemos? Então todo mundo começa a correr atrás do Pedro Arcanjo, da obra dele, quer, vamos dizer assim, saber o que aconteceu, quer saber quem é esse cara, o que ele escreveu e tal. E aí vai se encontrar. Ele tinha de fato escrito alguns livros, mas esses 4 que eu descrevi aqui, mas era um personagem que foi muito pouco vendido, com muita dificuldade. Havia lá um professor universitário que tentava de todas as maneiras reeditar as obras do Pedro Arcanjo, mas não conseguia, as editoras negavam e tal. E depois que o Prêmio Nobel fala, aí não, já consegue lança os 3 livros, vamos dizer assim, mais sociológicos dele em um tomo muito bonito, e o de culinária em separado, mas de toda maneira relançam os 4 livros, e aí todo mundo começa a falar do Pedro Arcanjo, vão mitificando a figura do Pedro Arcanjo, vai transformando em um personagem, vamos dizer assim, muito diferente daquilo que ele era, né? E ele era um sujeito malandreado, vamos dizer assim, um sujeito cascudo, né? É um sujeito que estava ali, que vivia a vida, vamos dizer assim, né? E aí começa, assim, uma disputa pela memória histórica dele, né? Porque vão criando até um personagem distinto. E assim, acontece essa apropriação cultural, um revisionismo em cima da obra, do nome do Pedro Arcanjo, né? Transformando naquilo que ele não é. Tem um trecho, aliás, muito interessante que parece sabe aquela brincadeira antiga de telefone sem fio? Que você começava com uma frase específica, uma palavra, quando voltava aquela era totalmente diferente, né? Então, o Jorge Amado mostra aqui, né, que o pesquisador fez um texto, manda para a escola, a professora fala uma coisa, depois vai passando de nome em nome. Quando chega no final, que é o aluno, vai fazer uma redação sobre Pedro Arcanjo, é uma coisa muito engraçada. Tá nos trechos selecionados que estão aqui para o blog. E assim, e também é muito interessante assim quando a gente pensa assim, poxa, mas veio esse prêmio Nobel e aí indicou e aí mostrou para as pessoas brasileiras de um personagem brasileiro, para os baianos de um personagem baiano. Precisou de um externo dizer, uma espécie de colonialismo cultural, né? E assim, e as pessoas que observam essa indicação veem como, vamos dizer assim, são uma espécie de vira-lata cultural, né? Precisa desse estrangeiro, sábio, douto para nos orientar, né? E é muito, muito curioso, assim, porque isso acontece até os dias de hoje, né? Não foi uma coisa que acabou, não é só uma caricatura, muito ao contrário, isso é bem peculiar nas obras de Jorge Amado. As ironias que ele faz são ironias com bases reais, né? Porque, por exemplo, veio um produtor musical do estrangeiro, né, o David Byrne, e indicou ao Tom Zé, não sei o que. O Tom Zé estava vamos dizer assim, vivendo um completo ostracismo musical, e depois que esse cara falou, aí não, Tom Zé, aí virou assim uma coisa cult e tal. Ou para designar o campo literário, o Itamar Vieira Júnior lançou um livro muito famoso, eu não tive a oportunidade de ler ainda, que é o Torturado. Ele falou, se eu lançar aqui no Brasil, se eu conseguir uma editora, não vai fazer sucesso. O que ele fez? Ele disputou um concurso lá em Portugal, e aí ganhou esse concurso, quer dizer, em outro país, na Europa e tal. E aí quando ele veio com essa chancela de ter ganhado um prêmio literário lá em Portugal, aí ele encontrou uma boa editora, e aí ela deu, vamos dizer assim, a propaganda que o livro merecia, e aí ele fez sucesso. Se ele tivesse lançado o livro aqui direto, ele não teria nem chegado perto daquilo que foi. Então assim, esse tipo de viralatismo cultural nos acompanha de maneira bastante intensa até os dias de hoje. Então o livro circunda essas 3 grandes narrativas, né, da vida, vamos dizer assim, no presente do Pedro Arcanjo, do final da vida dele ali, logo depois da morte, e por fim, mais de 20 anos depois da morte, quando vou fazer essa espécie de apropriação cultural da história do Pedro Arcanjo. E
eu acho assim, eu já li, né, como eu disse, muitos livros de Jorge Amado, esse já é o 11º, e todos os livros de Jorge Amado têm uma questão de injustiça social, de preconceito, de religião, de muita coisa debatida, assim, da vivência e das dores do povo. Isso é muito constante. Mas assim, esse livro foi com certeza o mais intenso contra o preconceito religioso e contra o preconceito racial. Esse é o grande tema que acompanha, assim, a questão trabalhista, que acompanha muito outros livros, ela é secundária nessa obra, assim, a questão de classe. Nessa que é a questão racial e a questão religiosa. E é até interessante, porque os 4 grandes livros que eu entendo que são necessários, vamos dizer assim, para compreender o Brasil, primeiro é O Povo Brasileiro, da Darcy Ribeiro, que é o melhor deles, é o grande resumo, né? Se você tiver de ler um livro sobre a história do Brasil, já que você não vai conseguir ler vários, se você ler um só, leia O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Mas existem outros 3 que também são muito importantes. Um é o Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, uma Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior, e outro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, que inclusive já tem até vídeo aqui no canal. Então, desses 3, o Casagrande Senzala, ele esposa a ideia de que vamos dizer assim, a miscigenação, ela não é um motivo de fragilidade do Brasil, muito ao contrário. Ele é um dos motivos não só de nosso orgulho, mas da nossa força enquanto país. O Casagrande Senzala hoje é um livro um pouquinho queimado, porque tem uma ideia ali, em certas partes ali do livro, de democracia racial e tal, então o movimento negro tem uma dificuldade, por óbvio, né, tem toda a razão de ter certa indignação com isso, que isso de fato não é verdade, mas não é essa a ideia nuclear do livro. A ideia nuclear do livro do Gilberto Freire é essa ideia de que um povo miscigenado, que o povo brasileiro miscigenado, isso é motivo não só de orgulho, mas isso é uma virtude do nosso povo. E se você considerar o período histórico que ele escreveu, em que havia ainda essas pseudociências, que havia frenologia, que ele escreve contra isso, ele ainda tem que escrever, comprovar lá que isso é falso cientificamente. Então assim, o Gilberto Freire, ele faz um longo, um extenso livro, batendo bastante na ideia de que a miscigenação não é um problema, muito ao contrário, porque havia nessa época a tentativa de branqueamento, havia a ideia que as dificuldades socioeconômicas que muitos países enfrentavam eram oriundas de problemas raciais. Então, assim, esse livro aqui, O Tenda dos Milagres, ele parece, vamos dizer assim, uma espécie de versão em prosa de Casagrande Senzala, ou Casagrande Senzala é uma versão sociológica desse livro aqui, que é um livro de ficção. Claro, é bom lembrar que o livro do Casagrande Senzala é cerca de 30 anos antes do Tenda dos Milagres, mas a obra do Manuel Querino, em quem o Pedro Arganja é uma espécie de alter ego, ela é pregressa à obra do Gilberto Freire. Eu não sei se o Gilberto Freire conheceu esse livro, mas o fato é que eles caminham, vamos dizer assim, de lado a lado. E esse livro, Tenda dos Milagres, também foi lançado o filme dele, também foi lançada a série dele, mas hoje é um pouquinho difícil de encontrar. E o final aqui do livro é um final meio dramático, assim, o Pedro Arcanjo, quando você acompanha bem, assim, o que aconteceu com ele, logo no início já disse que ele morreu sozinho e tal, mas quando você vai vendo o que vai acontecendo, as dores, as angústias, a questão da idade, né, muito pesada e tal, então assim, é um livro que tem um final um pouco sério, assim, bem seríssimo, bem duro, assim. Não chega a ser tão dolorido quanto é o final de Capitães da Areia, né, que aliás já aproveito aqui, o final de Capitães da Areia é tão dramático, né, ele é tão sensível, né, o que acontece lá com os personagens, com os guris lá, que são os meninos de rua, né, que padecem na vida, e aí cada um no final ali, o grupinho vai se dispersando, né, e alguns vão tendo finais trágicos e tal, tem um que é perseguido pela polícia, um que era coxo, né, e aí tem um momento que a polícia vai pegá-lo, né, não tem jeito, não tem como ele escapar, ele é coxo, ele não corre direito, e aí ele fala, não pegam não. E aí, quer dizer, o final, assim, caramba, é muito impactante. Então, assim, mas vamos dizer assim, o início do livro Capitães da Areia eu acho extremamente enfadonho. Vamos dizer assim, os 2 primeiros textos, vamos dizer assim, dividindo esquematicamente, eu acho um livro até bem ruim. E o final, que é muito interessante, que é muito bonito e é até marcante. Enquanto que esse livro aqui, Tenda dos Milagres, ele é um livro muito melhor do que Capitães da Areia. É um livro muito bom mesmo. E acho assim, de todos que eu li, ele está entre os 3 melhores, né? O Terras do Sem Fim e São Jorge dos Ilhéus, inclusive São Jorge dos Ilhéus é uma espécie de continuação de Terras do Sem Fim. Esses 2 e junto com esse aqui, Tenda dos Milagres, são os 3 livros favoritos dos que eu pude ler do Jorge Amado. Ainda tem outros para ler, mas desses 11 que eu pude ler, esses são os 3 melhores e eu recomendo vivamente os 3. E pode começar com esse aqui, se você gosta de uma coisa mais irônica, mais brincalhona, sabe, aquela coisa mais caliente também, mais sensual e tal, eu recomendo muito Tenda dos Milagres. Se você quer uma literatura mais séria, mais dura, mais firme, mais, sabe, aquela coisa dolorida mesmo, aí eu já recomendo o Terras do Sem Fim e o São Jorge dos Ilhéus, 3 grandes obras desse grande escritor que é o Jorge Amado. Tem um trecho aqui no meio desse livro, na página 131, que eu acho que ele descreve muito bem
o livro em si, mas também a obra integral quase do Jorge Amado. Eu vou ler aqui para vocês. Se referindo aqui ao Pedro Arcanjo, né? Quando o Pedro Arcanjo, né, iniciar o livro, a imagem pernóstica de determinados professores e o eco das teorias racistas estavam presentes a seu espírito e influíam nas frases e palavras, condicionando-as e limitando-lhes a força e a liberdade. À proporção, porém, que páginas e capítulos foram nascendo, Pedro Arcanjo esqueceu professores e teorias, não mais interessado em desmenti-los numa polêmica de afirmações para a qual não tinha sequer preparo, e sim em narrar o viver baiano, as misérias e as maravilhas desse cotidiano de pobreza e confiança, em mostrar a decisão do perseguido e castigado povo da Bahia de a tudo superar e sobreviver, conservando e ampliando os bens da dança, do canto, do metal, do ferro, da madeira, bens da cultura e da liberdade recebidos em herança nas senzalas e quilombos. E assim, né, finalizando, né, eu reitero, né, que bom que existe a Bahia, né, já salvou o Brasil várias vezes, 2022, por exemplo, e que bom que existe quem a retrata de maneira tão precisa como Jorge Amado. Então, assim, o meu veredito é que é um livro muito, muito bom e eu recomendo decididamente. Mas, naturalmente, o que eu expus aqui nesse veredito foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece o livro Tenda dos Milagres? Conhece algum dos livros de Jorge Amado que eu citei aqui? Concordou ou discordou daquilo que eu afirmei? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!